Então, é claro que para celebrar eu tinha que fazer aqui um vídeo e falar-vos um bocadinho sobre a Victoria. E já agora, se vocês não sabem, há aqui uma playlist no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cartões para vocês acederem, onde tem todos os vídeos que eu já fiz a falar sobre a Victoria. E então, sem mais demoras, vamos falar sobre um tema que eu achei que seria interessante trazer para aqui e que é sobre 6 coisas que eu aprendi nestes primeiros 6 meses de vida da Victoria. A primeira coisa que eu aprendi é que uma book tour é extremamente importante. E eu até cheguei a fazer um vídeo aqui sobre a book tour que correu super, hiper, mega bem. Então, o lançamento foi no dia 1 de fevereiro na FNAC do Colombo e desde já quero agradecer bastante à FNAC por ter disponibilizado os seus espaços de norte a sul do país para realmente podermos realizar a book tour da Victoria. Então, o lançamento foi no dia 1 de fevereiro e depois o livro estava em todas as livrarias no dia 2. Foi muito giro, eu estava com uma camisola verde toda sparkly que me tinham oferecido no Natal e na altura a pessoa que me ofereceu a camisola, ela ainda não sabia de cor é que era o livro, portanto eu acho que realmente foi uma coincidência muito, muito gira. E quando eu a recebi eu pensei assim, já sei precisamente onde é que eu vou usar. E portanto há aqui um fator de que eu realmente queria muito incluir o verde em tudo o que eu podia colocar. Então, por exemplo, também a minha mãe ofereceu-me este anel e depois eu também tenho aqui o colar e portanto são assim verdes tal e qual como a capa da Victoria. E eu acho que isto são pequenos detalhes que depois podem fazer toda a diferença e que também dão aqui um boost de confiança. Portanto, eu realmente já tinha pensado em fazer um matching assim de roupa ou de acessórios com a Victoria, porque eu gosto muito da Taylor Swift e a Taylor Swift faz isso muito bem. Ela faz um match da roupa dela com os álbuns e realmente é assim uma coisa espetacular e única e que realmente fica para sempre na memória. E então para o lançamento levei então a camisola verde e depois para os outros eventos eu levei então o anel e depois o colar. Uma das coisas que eu tinha a certeza era que a book tour não podia ficar apenas por Lisboa. Eu também queria ir a outros sítios. E então a data logo a seguir, portanto acho que foi logo no primeiro sábado de lançamento da Victoria, foi no Algarve e foi uma aventura porque eu nunca antes tinha ido ao Algarve. E portanto foi fantástico, foi muito giro, houve casa cheia e eu tenho que vos dizer que é assim, quando se chega a uma livraria e é do género, e nós somos o autor e entramos lá e depois temos as pessoas da organização a receberem-nos com um sorriso, faz completamente toda a diferença. E eu recordo-me perfeitamente de, numa dessas alturas, quando eu estava com a Mariana, eu olhei para os senhores da FNAC e eles os dois estavam com sorrisos enormes no rosto. E a FNAC, elas, era toda aberta, ou seja, não havia nenhuma parede a dividir o painel do resto da loja e, portanto, foi muito giro também ver as pessoas que estavam a passear pela FNAC a pararem, a ouvirem, depois a continuarem com as suas vidas e foi maravilhoso. Quem esteve comigo no Algarve foi a Mariana, Chronicles of Mariana, que eu acho que é só a pessoa mais querida e a pessoa mais espetacular que eu podia ter pensado para realmente estar ali ao meu lado. Ela é das pessoas mais influentes dentro do Bookstagram e ela é sempre tão querida e tão genuína e sempre tão disponível para ler, para falar, para motivar e fico mesmo muito, muito grata por ela ter aceito este convite de falar da Victoria comigo. Foi mesmo espetacular. E depois, no fim de semana seguinte, fui para o Porto. Eu gosto muito do Porto, o Porto é quase a minha segunda casa. Eu todos os anos tenho que ir pelo menos uma vez ao Porto. E quando eu cheguei, portanto, aquilo era um fim de semana, está frio porque é fevereiro, portanto as pessoas metem-se todas no centro comercial e as pessoas metem-se todas, inclusive na FNAC. E quando eu cheguei, eu tinha tanta gente à minha espera. Eu não estava à espera.
juro. Quem esteve a apresentar comigo foi a Joana, Juca Mindscape, e eu confesso que eu não conhecia muito bem a Joana pessoalmente, eu conhecia mais, lá está, pelo trabalho que ela fazia das redes sociais, e já tinha a noção que ela era assim uma pessoa simpática, calma, com os pés assentes na terra, mas é do género. As perguntas que ela fez, a maneira como nós interagimos. Eu nunca antes tinha falado com a Joana daquela forma e foi algo tão único e espetacular e foi mesmo assim uma conversa fantástica. Houve ali uma altura que depois lá está, pois nós passamos as perguntas para as pessoas e realmente as pessoas estavam muito interessadas e houve imensas perguntas e eventualmente a senhora da FNAC lá do fundo faz contacto visual comigo e faz tipo assim e é do género, ok, é na hora dos autógrafos, ok, já percebi. Pronto, portanto, foi realmente muito giro, muito bonito e é para repetir. E sinceramente eu não estava à espera de ter tanta aceitação como tive, eu não estava à espera que as pessoas fossem aparecer. Nós ainda estamos a falar de anos pós-Covid, não é? E portanto, eu realmente não esperava ter assim tantas pessoas, pensava ter assim duas, três, lá está, não é? Tipo, sei lá, os meus avós, o meu namorado, pronto, a pessoa moderadora e ficávamos por ali. Mas não, realmente apareceu imensa gente. E eu fiquei mesmo de coração cheio e realmente espero que tenham sido momentos tão maravilhosos para vocês como foram para mim. Agora, no segundo livro, é para repetirmos tudo de novo. A segunda coisa que eu aprendi é que os influencers são essenciais na divulgação. E atenção que aqui o trabalho da cultura foi incomparável, foi uma coisa que eu não conseguiria fazer sozinha, ok? Porque são eles que têm a base de dados dos influencers e que dizem assim: olha, Teresa, esta era uma pessoa certa para enviarmos o livro, esta pessoa lê este género, portanto também vai ser a pessoa certa para tal. E realmente eu fiquei tão feliz por perceber que o livro estava a chegar às mãos certas, mas a curadoria da cultura aqui foi essencial para isso. É claro que eu já tinha algumas pessoas em mente, mas depois ficou tudo acordado entre mim e a cultura. Mas sem dúvida alguma, grande parte do trabalho de curadoria, de escolher quais é que são os influencers, mais influencers para o estilo literário da Victoria, foi da cultura e realmente eu não teria conseguido fazer nem metade daquilo que eles fizeram. Agora, a terceira coisa que eu aprendi, bookmarking, é fazer, fazer e fazer. Então, começámos logo pelos book trailers e eu tenho uma pessoa da minha alta confiança que sabe fazer estes trailers de uma maneira excelente, fantástica. Tipo, eu olho para aqueles trailers e eu amo-os a todos. E tenho que vos dizer que quase todos, com exceção de um, é que eu fui mesmo muito picuinhas, mas todos saíram à primeira. Portanto, vejam só o quão fantástico isto foi. E eu realmente queria ter book trailers. Acho que os book trailers são super importantes na divulgação, em fazer chegar o livro às pessoas. E eu considero também que os trailers são muito importantes para conseguir gerar aqui um mood board de inspiração para o livro, para nos fazer levar de imediato para o livro. E eu realmente considero que eles ficaram lindíssimos, eles ficaram espetaculares. Eu voltava a fazer tudo de novo, porque foram mesmo fantásticos. E eu às vezes ia ouvindo algumas trends do TikTok e eu dizendo, olha, faz isto com este áudio. E tipo, isso ia bem à primeira. Pronto. Depois, aquele trailer que realmente é o meu mais dearest, foi o que deu mais trabalho. E quando eu vos digo trabalho, eu digo que aquilo deve ter demorado aí à vontade umas 2 semanas a ser feito. E o trailer tem tipo 30 segundos. E é com a música do Run Boy Run. E de facto o trabalho final ficou exímio e espetacular. Mas até lá chegar foram muitas estrelas para lá e para cá no WhatsApp, para lá e para cá no WhatsApp. Aquilo foi de loucos, mas ficou perfeito. Depois, é claro que aqui o bookmarking resulta muito bem se for feito antes da pré-venda. E então nós realmente dedicámos-nos na pré-venda a garantir que todos os exemplares de pré-venda fossem autografados e depois também quem encomendasse na Cultura ou na Good Books recebia um brinde. Então, na Cultura recebiam aqui este postal lindo, muito fofo, é a Victoria, é o Ahern e é o Alexei e aqui temos o nosso castelo em Ao Grupo Mid.
E depois, claro que na Good Books eu tinha já a ideia de um marcador e eu gosto muito da Catarina Book Designs, e ela é sempre a primeira pessoa que me vem à cabeça quando eu preciso de alguma coisa assim um bocadinho mais artística, e então eu pedi para ela fazer então um marcador da Victoria, e então temos aqui com a cidade ao grupo Mide, portanto este marcador com este postal eu acho que estão lindos e perfeitos e são um match perfeito, pronto, tudo é maravilhoso. Mas realmente isto é um trabalho de dedicação que demora semanas, mas que depois eu considero que o resultado final é toda esta bola de neve que se cria e que torna tudo isto muito, muito importante para impulsionar a Victoria, para ela depois ficar em destaque assim que ela sai para o mundo. E esta questão de preparação dos materiais e isso tudo é o que me leva para o quarto ponto, que é não se consegue fazer tudo com muita antecedência. Então, eu fiquei a saber a data de lançamento em novembro, sabendo que era uma data que ainda não estava definitiva, por causa de toda uma série de questões que têm a ver especialmente com paginações finais, revisões finais, com gráfica, com distribuição, com datas de distribuição. Então, toda esta questão é bastante burocrática em si, e quando há um atraso numa destas linhas de montagem, tudo o resto se atrasa. Então, quando disseram a data, disseram assim: Teresa, pode não ser a data final, ok? E eu só fiquei mesmo a conhecer a data final quando o livro foi para a gráfica, de facto, e nós aí pudemos encerrar mesmo tudo. E então significa que a partir daquele momento, e atenção, nós estamos a falar cerca de quase fim de dezembro, ok? Nós a partir daquele momento é que podemos começar a trabalhar no marketing. Então, sendo eu muito organizada e tendo aqui uma cronometragem quase como se eu fosse o Big Ben, eu sei disso, é verdade, mas eu queria que o marketing começasse a ser feito mesmo do género dia 3 de janeiro, porque ele dia 3 de fevereiro vai sair. Então eu queria ter um mês inteiro dedicado à divulgação da Victoria e nada menos do que isso. Porque eu acho que ainda assim, dentro da conjetura de marketing do livro, em Portugal nós não conseguimos fazer nada com mais tempo do que isso. Mas com menos tempo eu também sentia que não ia ter tanto espaço para tanta divulgação das coisas que eu queria fazer. E então é por causa disso que eu na altura eu falei com a pessoa que cria os book trailers e eu disse assim: não precisa de ser um trailer grande, só precisa de dizer que vai sair em fevereiro. E então assim se criou o primeiro book trailer da Victoria. E realmente eu acho que ficou logo ali um grande sururu no ar, mas eu acho que o trailer está muito lindo e está muito místico e está muito Victoria. Eu acho que está muito Victoria. Logo aquele primeiro trailer saiu bem à primeira. E outra coisa que eu também queria falar é que, por exemplo, o book marketing não acaba só única e exclusivamente quando o livro sai das livrarias. Então, por exemplo, quando as pessoas iam aos eventos da Book Tour, elas podiam receber um pin da Victoria, um pin do Aher e um pin do Alexei. E eu acho que estes pins ficaram tão giros porque nós de facto no primeiro livro temos aqui um triângulo amoroso bastante forte e interessante, bastante difícil de resolver. Eu, sendo a autora, não consigo ter favoritos, eles são todos os meus bebés queridos e fofinhos. E realmente quando na cultura me mostraram como é que os pintos ficariam, eu disse, tão lindos e maravilhosos. Mas quando eu os vi na FNAC, no dia do lançamento, eu fiquei assim, meu Deus, isto é tão lindo. E então, em todos os eventos que eu vou agora para divulgar a Victoria, eu tenho-os levado comigo e eles são sempre um sucesso. E o problema é que há muito pessoal que não consegue escolher e então depois acaba por levar os três ou acaba por levar só a Victoria, mas eu gosto muito desta interação porque acaba sempre por ser muito gira, porque o que eu gosto acima de tudo é perceber que vocês também gostaram da história e vocês gostaram das personagens, e para mim isso é do género trabalho bem feito. Ok, vocês leram o livro, vocês gostaram das personagens, perceberam todas estas artimanhas que aquelas personagens passam, coitadinhas, elas sofrem, mas depois no fim
quem é que fica com quem, ou quem é a minha personagem favorita, essas coisas todas, depois passa a ser muito difícil escolher. E portanto eu acho que de facto estes 3 pinos simbolizam muita indecisão, não só por parte da nossa personagem principal, mas também dos nossos corações. E eu não sei se vocês sabem, eu normalmente não costumo falar muito isso aqui, mas quem segue o canal há muitos anos sabe que eu estudei em Inglaterra e então uma das vezes que eu fui conhecer a Sarah J Maas foi muito giro porque ela tinha um livro, um Throne of Glass, ainda com aquela edição com a rapariga na capa, portanto mesmo muito antigo, e ela tinha o livro todo rabiscado de notas que as pessoas deixavam para ela. Mesmo depois de outros lançamentos ela não voltou com o livro, mas eu achei que a ideia era tão gira que eu pensei assim, não, eu preciso ter um exemplar da Victoria em que as pessoas possam escrever coisas fofinhas e queridas, porque os eventos também às vezes chegam a ser um bocadinho caóticos nesse sentido, em que eu estou com a pessoa, mas depois tipo há 20 pessoas na fila e às vezes quando se chega à pessoa também a pessoa perde a noção do que quer falar e isso tudo, e às vezes chegam a ser um bocadinho, lá está, caóticos, e apesar de eu não ter pressa para falar, talvez possa haver ali alguma necessidade de fazer com que as pessoas cheguem de facto a mim e tenham um livro autografado. E então, para além de poderem levar os pins, então eu pedi para escreverem algumas palavras na Victoria, e então eu tenho aqui muitas dedicatórias de vocês, e eu acho que esta é uma das partes mais giras deste livro, é que vocês todos escrevem aqui dedicatórias e depois há umas um bocado assim aleatórias, vocês escolhem uma página ou calhas, e eu no outro dia apanhei uma aqui no meio de um fim de um capítulo e eu fico sempre tão feliz quando leio aqui as vossas palavras, porque vocês são sempre tão carinhosos e tão queridos, e a palavra obrigada às vezes é pequena para descrever o sentimento que eu tenho para com vocês, e por ver que vocês também gostam de mim e gostam da Victoria e desta história, e portanto obrigada por escreverem aqui no primeiro exemplar. Agora, quinta coisa que eu aprendi e que de facto a pessoa enrola-se toda numa bolinha e fica a chorar é que, mesmo passando por muita revisão, mesmo passando por vários pares de olhos, o livro vai sempre ter erros, ok? E isto foi algo com o qual eu me debati bastante, porque acho que foi logo no dia a seguir ao livro ter chegado às minhas mãos, eu abro o livro e eu apanho com um erro ortográfico. E realmente eu fiquei assim. Eu não estou a acreditar que isto não está a acontecer. Então, o que é que acontece? O livro é revisto muitas vezes. O livro é visto por mim antes de ir para a editora. O livro depois vai para a revisora, para a Paula lê, a Paula passa para mim, eu leio, eu passo para a Paula e nós depois lemos juntas. E depois o livro vai para a paginação 1, volta para a Paula, vai para a paginação 2, volta para a Paula, eu volto a ver o livro, voltam a ver o livro na editora para ele depois ir para a gráfica, e mesmo assim, tipo, há coisas que nos escapam. E eu da primeira vez que vi o erro eu fiquei assim, eu não estou a acreditar nisto, eu estou tão furiosa, mas de facto é uma coisa com a qual eu tenho que fazer as pazes, é um erro comum. As paginações então são a coisa mais tricky à face da terra, porque não dá para editar logo no momento. E de facto a pessoa fica assim, eu não acredito que isto acabou de me acontecer. Então, enfim, se vocês apanharem algum erro, mandem um e-mail para a editora e pronto, e esperamos que na segunda edição essas falhas sejam então colmatadas, porque de facto, enfim, acontece. E a sexta coisa é: há investimento, sim, e não é pouco. Então, especialmente a nível de divulgação, portanto, quando nós estamos a doar um exemplar, sabemos que esse é um exemplar que não vai ser vendido, certo? Pronto, logo aí temos essa questão. Book trailers também são pagos, certo? Portanto, as pessoas têm que receber os seus dividendos dos book trailers. Depois, a nível de marcadores da Catarina Book Designs,
Portanto, eu fiz uma encomenda na esperança de ter aquele X de encomendas, sabendo que esse valor podia ser ou não colmatado com o número de vendas com o marcador. Portanto, logo aí estamos a investir, mesmo monetariamente, estou mesmo a falar de dinheiro, não é? Sabendo que ainda não há retorno financeiro. O mesmo, por exemplo, para a roupa, porque lá está, como eu fiz questão de ter uma roupa bonita para ir aos eventos, portanto, isso também é investimento. Investimento de gasóleo, de estadia, de autocarro, de viagens de metro. Todas essas questões são questões que de facto são necessárias para se fazer uma book tour e o bem, mas depois também é aquele género de investimento do qual nós não vemos logo ali no momento, certo? Porque eu não fui convidada para ir a lado nenhum, eu fui por minha própria vontade, eu fui pelo meu próprio pé, digamos assim. Estamos a investir o nosso tempo, estamos a investir o nosso dinheiro, mas realmente nós não podemos, eu pelo menos não queria delegar simplesmente tudo na editora e esperar que eles fizessem o trabalho todo, porque isso não é, pelo menos para mim, o mais correto. Não é do tipo, olhem, vocês agora publicaram um livro e vou sentar-me aqui na minha cadeira e esperar que vocês façam o resto. Porque para mim não é assim que eu funciono. Eu sou uma people person, ok? Eu gosto de estar com as pessoas e realmente todo o bookmarking que estava a ser feito e estes eventos são virados precisamente para os leitores. Eu tinha precisamente essa noção. E portanto é claro que aqui existe todo um investimento. Por exemplo, eu tive que tirar férias para poder deslocar-me para os locais, não é? E portanto são dias de férias dos quais eu não usufruo na totalidade porque eu não vou, sei lá, uma semana passar férias na praia. Pronto, portanto, é toda esta combinação de fatores que eu sabia o que é que implicavam, não é? Mas que de facto, chegando ao fim do dia, eu considero mesmo, eu voltava a fazer tudo de novo, porque para mim valeu muito a pena, mesmo. Mas de facto é toda uma dedicação em vários pontos que eu considero também que sozinha não teria sido totalmente capaz de o fazer. É realmente um trabalho metade da editora, metade do autor e realmente é muito importante quando há esta junção e esta colaboração para depois a Victória ficar em todas as livrarias e em destaque. Portanto, estas são as 6 coisas que eu aprendi durante estes 6 meses de vida da Victória. Contem-me tudo aqui em baixo na descrição. Eu também vou deixar aqui em baixo os links para vocês comprarem o livro se vocês ainda não tiveram essa oportunidade. E então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Se vocês quiserem explorar um bocadinho mais sobre a Victória, também vou deixar aqui a playlist para vocês verem todos esses vídeos. E então nós vemos num próximo, mas até lá, já sabem, boas leituras!